infinito. Expoente é positivo. Quanto é que dá o limite? Quanto? Mais infinito. Mais infinito. Menos 1. Mais infinito. Multiplicado por um número que é positivo, tá quanto? Mais infinito. Então essa integral diverge nesse caso. Agora veja o caso em que 1 menos p é negativo. Isto é, o p é maior do que 1. Se 1 menos p é negativo, tá? Esse termo aqui é 1 sobre u elevado a p menos 1, que é positivo. Então, quando u tende a mais infinito, o denominador tem limite mais infinito. Então, isso aqui tem limite quanto? 0. Isso aqui tem limite o quê? Menos 1, vezes 1 sobre 1 menos p, dá 1 sobre p menos 1. Que é menos, né? Fica menos, dá 1 sobre p menos 1. Então, você veja que, no caso em que o p é menor do que 1, essa integral aqui imprópria diverge. E no caso que o p é maior do que 1, ela converge. E qual é o seu valor? 1 sobre p menos 1. Agora, você não deve esquecer que observe que a integral de 1 sobre x de 1 a mais infinito, que é também uma integral imprópria, isso aqui é o limite com u tendendo a mais infinito da integral de 1 a u de 1 sobre x dx, que é igual a quê? Ao limite com u tendendo a mais infinito, 1 sobre x, a integral é o logaritmo natural do módulo de x, que nesse caso o módulo de x é x, então o logaritmo natural de x, de 1 a u, né? Tá? E isso aqui tá? Isso aqui, portanto, é o limite com u tendendo a mais infinito do logaritmo natural de u. O logaritmo natural de 1 é 0. E isso aqui dá quanto? Mais infinito. Ou seja, quando p é 1, também a integral diverge, p igual a 1. Então, daí você tem a seguinte fórmula geral. Daí você tem que a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x elevado a p, integral em x, é igual a 1 sobre p menos 1, se o p é maior do que 1, e ela diverge sendo a mais infinito se o p é menor do que ou igual a 1. Então, tá certo? Para todo p real, você tem o valor dessa integral. Daí, dado p real, vou colocar assim, dado p real, você tem isso aí. Tá? Ou seja, qual é a integral? Ó, quem é a integral de 1 sobre x mais infinito? Integral, ó, integral de 1 sobre x, quem é? Mais infinito. Integral de 1 sobre x2 dx, quem é? 1 sobre 2 menos 1, que dá quanto? Dá 1. Né? E a integral de 1 a mais infinito, perdão. Integral imprópria. Integral de 1 a mais infinito. 1 sobre raiz de x, quanto é? Mais infinito. Quem é o p aqui? O meio. O meio é menor que 1. Então, olha aqui, ó.
Gráfico de 1 sobre x. Gráfico de 1 sobre x é assim. Esse é o gráfico de y igual a quê? A 1 sobre x. Ao calcular a integral de 1 a mais infinito, integral imprópria, de 1 a mais infinito, eu estou calculando a área dessa região aqui, que é uma região de área é uma região ilimitada, ela não tem limite, tá? Ela é ilimitada, e área infinita. Mas quando você pega 1 sobre x2, que é uma função que vem aqui por cima e depois ela passa por baixo, ela vem daqui, ó, 1 sobre x2. Isso aqui é y igual a 1 sobre x2, o vermelho. Então você pegou essa região ômega que está aqui embaixo, ó, que não termina, uma região ilimitada, tá? Ela tem área finita. Qual é a área? É 1. É uma região ilimitada porque você está calculando, ó, a integral de 1 a mais infinito. Quem é? É o limite da integral de 1 a u. A integral de u a u é essa área. Faz u tender a mais infinito, por definição, é a área da região ilimitada, abaixo do gráfico de 1 sobre x2, de 1 a mais infinito. Sobre um intervalo 1 fechado mais infinito. Então aqui você tem uma área finita de uma região ilimitada. A região é ilimitada e sua área é finita. Aqui você tem a área infinita, né, de uma região ilimitada. Tá? Entendido aí? Tá? É a mesma coisa que olha. Então, há um teorema, então gravem isso aqui, tá? Gravem esse resultado aqui, porque essa função eu uso em testes de comparação, inclusive para integral imprópria. Testes de comparação. Inclusive para integral imprópria, porque eu uso para integral para convergência de séries, tá? Por teste de comparação. Teste de comparação dá critério de convergência e divergência de integral imprópria e dá critério de convergência e divergência de séries de potências, séries que nós estudaremos mais à frente. Não necessariamente série de potência. Tá? Bom, agora há uma proposição aqui com relação a esse resultado que é o seguinte. Proposição. Proposição é a seguinte. Sejam A e B reais, A e B dois números reais, A e B números reais com A menor do que B, e F uma função contínua em A mais infinito. Em AB não. Em A mais infinito. Tens o seguinte. Vocês estão entendendo? Ó? Se a função é contínua em A mais infinito, sendo A menor do que B, por força maior, ela é contínua em B mais infinito. B fechado mais infinito, certo? Então, o primeiro resultado é o seguinte. É que essa integral de A mais infinito da F, ela converge, se somente se,
a integral de b a mais infinito da f converge. E com valendo o seguinte resultado: a integral de a mais infinito, quer dizer, nesse caso, tá? No caso em que uma das duas converge, a outra converge e você tem essa igualdade. A integral de a mais infinito da f é igual à integral de ab da f. E observe que aqui não é uma integral imprópria, isso aqui é uma integral definida, tá? Mais a integral imprópria de b a mais infinito da f. Então, essa integral imprópria converge se somente se essa converge nessa hipótese aqui. Segunda conclusão é que a integral de a mais infinito da f é mais infinito. Deixa eu apagar isso aqui. Lá. A integral de a mais infinito da f, isso aqui é mais infinito, se somente se a integral de b, me corrijam se eu danado para esquecer coisa aqui, tá? Vamos corrigir. A integral de a mais infinito da f é igual a menos infinito, se somente se a integral de b a mais infinito da f é igual a menos infinito. E, finalmente, a integral de a mais infinito não existe da f. A integral de a mais infinito da f não existe, integral imprópria, se somente se não existe a integral de b a mais infinito da f. Entendido? Isso é bem razoável e sai da seguinte propriedade da integral definida. A prova é só você analisar, eu vou só escrever duas igualdades e dessas duas igualdades você tem toda a prova. Uma vez que o limite da soma é a soma dos limites. Tá? Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses? Quais são? Só isso aqui, ó. A e b são reais, o a é menor do que b e a função f é contínua em a mais infinito. Então, ó, você tem o seguinte, ó. Tá? Daí, da admissão das hipóteses, dado u maior do que ou igual a A, dado U no intervalo A fechado mais infinito, a integral de A a U da F, isso aqui não é uma integral imprópria, é uma integral definida. Essa integral de A a U da F é igual à integral de A a B da F mais a integral de B a U da F. Você tem essa igualdade e você tem essa igualdade aqui, ó. A integral de B até I, posso até escrever assim, I assim. A integral de B até U da F é igual a quê? A integral de A até U da F menos a integral de A a B da F. Todos concordam com essas duas igualdades? E aqui encerrou a demonstração. Por quê? Porque se essa integral converge, ou seja, se esse limite aqui
é um número real, se esse limite é um número real, o limite dessa diferença é um número real, uma vez que isso aqui é uma constante. Limite. Então, esse limite é um número real. Se esse limite aqui é um número real, ou seja, se a integral de b a mais infinito converge, integral imprópria, esse limite é um número real. A integral de a mais infinito, integral imprópria, converge. E sai naturalmente essa igualdade aqui, né? Qualquer uma das igualdades, se esse limite é um número real, esse limite é um número real, com 1 tendendo a mais infinito. Se esse limite não tem esse, porque o limite não está aqui, né? Se o limite disso aqui, com 1 tendendo a mais infinito, é um número real, o limite disso aqui, com 1 tendendo a mais infinito, é um número real. É se somente assim. E sai a igualdade, porque o limite disso é isso mais o limite disso. Acabou. Se esse limite com 1 tendendo a mais infinito é mais infinito, se esse limite é mais infinito, o limite dessa diferença, que é esse limite, também é mais infinito. Se esse limite aqui com 1 tendendo a mais infinito é mais infinito, o limite disso com 1 tendendo a mais infinito é mais infinito. Ou seja, esse limite aqui sendo, essa integral imprópria sendo mais infinito, essa também é mais infinito. Só estou botar aqui, né? Se essa integral imprópria é menos infinita, é sempre. Porque tudo é limite. E é evidente que das três anteriores, se essa aqui não existe, essa daqui não pode existir. Porque se essa fosse mais infinita, essa teria que ser mais infinita. Se essa é menos infinita, essa é menos infinita. Se essa é um número real, essa é um número real. Entendido? Sai daqui, sai tudo daqui. Tá? E aí a conclusão, você pode chegar aqui, é que como essa integral aqui converge, a integral de 1 a mais infinito de x2 converge, essa integral aqui converge. Ó. Essa integral converge. E essa integral aqui também converge. Porque a integral de 1 a mais infinito dessa converge. Então, de 1 meio a mais infinito vai convergir. É a mesma proposição, né? A função 1 sobre x3 é contínua no intervalo 1 meio mais infinito. E o 1 está depois do 1 meio. Como a integral de 1 a mais infinito converge, a integral de 1 meio a mais infinito converge. Tá? Por exemplo, a integral de 1 meio a mais infinito daqui diverge, é mais infinito. A integral de 1 a mais infinito é mais infinito. A integral de 0,2 a mais infinito de 1 sobre a raiz de x também é mais infinito. Tá? Agora, cuidado. A integral de 2 a mais infinito de 1 sobre x2 é a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x2 menos a integral de 1 a 2. Por causa dessa igualdade aqui. Ó, cadê? Aqui relaciona as duas integrais. As duas integrais não são iguais, não. Tem uma mudança, não necessariamente são iguais. Tem uma mudança aqui, tá? Um fator, uma soma, uma parcela aqui que as diferencia. Fator não, uma parcela. Estamos entendidos aí? Tudo entendido aí? Integral imprópria. Tem um resultado análogo, tá certo? Para cá, ó. E aí vocês conseguem montar facilmente, tá? Se você tem menos infinita A, B menor do que A. Então, uma integral converge somente se a outra converge. E diverge somente se a outra diverge. E os valores de divergência são iguais. Trabalhar com limite que era mais infinito, certo? É. Você está fazendo uma conta de variável, V igual a menos x. A com menos infinito e mais infinito. Então você pode sempre trabalhar com mais infinito, ao invés de menos infinito. Se você faz mudança de...
Pode, tá? Pode. Pode fazer. Aí você está do intervalo menos infinito A, você passa para o intervalo menos A mais infinito. Fechado. Tá? Agora vamos ver um outro tipo de integral imprópria, que é que só tem um complicador. O complicador é você decidir se ela é imprópria, tá? Porque quando aparece no limite de integração mais infinito, por natureza é imprópria. Agora veja a seguinte situação, que eu vou colocar aqui para vocês. Outro tipo de integral imprópria. Uma outra categoria de integral imprópria, que é essa daqui. Preste atenção à sua conceituação. E não se encerra nesses exemplos. Aliás, os exemplos de integrais